A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é o programa da UFADVille, a União Feminina da Assembleia de Deus, aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E eu, Janaína, não estou sozinha, estou com a minha amiga Josi Rutz. Paz do Senhor, Jana. Paz do Senhor Josi. a todos vocês que acompanham a nossa programação aqui, que acompanham Mais Delas. Eu quero já te convidar, né, para curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal UFADVille Oficial, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. E claro, a gente pede para você compartilhar também aí com os teus amigos nas redes sociais, para que esses vídeos, os vídeos aqui do canal da UFADVille, alcancem muitas pessoas, né? Porque tudo que a gente faz aqui é para edificar as suas vidas. E no programa de hoje não vai ser diferente, né, Jana? Isso mesmo, então fique conosco. A UFADVille apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. E no programa de hoje nós vamos estar falando sobre esse livro, que é o livro que nós estamos trabalhando aqui no Círculo de Oração, aqui em Joinville. O ano inteiro nós vamos estar trabalhando cada mês um capítulo. E o nome do livro, então, é Abraçado pelo Espírito. E o tema a ser ministrado hoje, José, qual? O tema que a nossa amiga Catiúcia Carlesso vai ministrar aqui é Por que preciso do Espírito? E a gente quer convidar ela e que você fique com essa palavra. A paz do Senhor, queridas irmãs que acompanham o programa Mais Delas. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa oportunidade, podendo mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor para a sua vida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e também agradeço as nossas coordenadoras pela confiança, a irmã Maria Helena, a irmã Janaína e também a Josi Rutz, que são também apresentadoras do programa Mais Delas. Então, nessa oportunidade nós iremos falar sobre o nosso estudo, sobre o livro que nós estamos estudando esse ano, que é o livro Abraçado pelo Espírito, e o capítulo que nós vamos conversar hoje com as irmãs é o capítulo 2, que nos traz uma pergunta, já no seu título. Por que eu preciso do Espírito? Que pergunta maravilhosa e que nos chama a responsabilidade para nós meditarmos sobre esse assunto tão importante para a nossa vida. No estudo anterior, que foi ministrado pela nossa coordenadora, irmã Maria Helena, nós aprendemos sobre quem é o Espírito Santo. E é tão maravilhoso a gente meditar nisso, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é aquele que é o Criador de todas as coisas. É o Deus maravilhoso que criou o céu e que criou a terra. E que habita em mim e em você. Que um dia aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu quero ler uma leitura com vocês que traz embasamento para isso que nós estamos falando, que está lá em João, no capítulo 14, no versículo 16, que diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Jesus afirmando que Ele é o próprio Deus que estava habitando no meio dos discípulos, no meio da humanidade, mas que um dia partiria para estar com Deus no céu, para estar no céu. A própria palavra diz que Ele iria nos preparar morada naquele lugar, no céu que nós aguardamos. Mas o mais maravilhoso de tudo é que Ele enviaria
o Consolador. Em outras traduções, o Encorajador, o Espírito Santo, que naquela época estava habitando com eles, mas que, quando Jesus fosse para o céu, ele voltaria e habitaria dentro de nós. Que maravilhoso hoje nós podermos ter essa certeza de que o próprio Deus escolheu estar habitando em mim e em você. Ele está aí, dentro do teu coração, e está aqui, dentro do meu coração. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Deus vivo. E isso já é uma alegria imensurável que muitas vezes nós não temos nem palavras para expressar o quanto isso significa. Então já entendemos que o Espírito Santo é o próprio Deus e que ele é uma pessoa que quer ter um relacionamento conosco, que ele habita dentro de nós e está conosco. Mas o que isso traz de significado a mais para a nossa vida, além dessas verdades que nós já comentamos aqui? Eu quero analisar com você, para que a gente possa entender o porquê é tão maravilhoso ter o Espírito Santo e o porquê nós precisamos tanto do Espírito Santo na nossa vida. Vamos analisar a vida das primeiras pessoas que receberam a presença do Espírito Santo. A Bíblia relata que foi em Jerusalém, enquanto os discípulos estavam reunidos na festa de Pentecostes, uma das maiores festas do povo judeu. Ali eles estavam em um cenáculo orando e buscando ao Senhor. E naquele momento em que eles estavam ali, buscando comunhão com Deus, o Espírito Santo desceu sobre eles. E a partir daquele momento, eles começaram a falar em novas línguas, começaram a falar em outros dialetos, outros idiomas, e escutou-se ali e pôde-se observar um agir de Deus. Algo assim, um fenômeno que aconteceu, né, como o fogo foi visto descendo sobre a vida deles, e o vento, né, o som de um vento veemente e impetuoso invadiu aquele lugar e chamou a atenção de todas as pessoas que estavam naquele lugar. Na verdade, ali já era um agir do Espírito Santo, porque nessa festa estava reunido para celebrar essa festa pessoas de muitos lugares. Então ali já era um agir do Espírito Santo para trabalhar na vida de todas aquelas pessoas, para se manifestar na vida de todas aquelas pessoas e se fazer conhecido na vida daquelas pessoas através da vida dos discípulos que receberam a presença do Espírito Santo. E a partir disso, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a fazer coisas maravilhosas. O tempo aqui não nos permite, porque nós temos que correr, mas se você começar a olhar a história da igreja, como a igreja iniciou, os sinais, as maravilhas que os discípulos faziam pelo poder do Espírito Santo, é algo maravilhoso. Eles oravam e paralíticos levantavam, eles expulsavam espíritos malignos, eles pregavam com uma autoridade e uma ousadia que nunca tinha se visto antes. Eles enfrentavam os líderes religiosos da época que queriam matá-los, persegui-los, colocá-los nas prisões, e que foram justamente as pessoas em que mandaram matar Jesus, que crucificaram Jesus. Então a gente vê os feitos grandiosos que os discípulos fizeram pela atuação do poder do Espírito Santo que veio sobre a vida deles. Mas a gente para ver tudo isso e a gente pensa, nossa, como eles eram abençoados, como eles eram homens corajosos, como eles eram pessoas assim, dedicadas a Deus. Se nós pararmos para ver como eles eram antes do Espírito Santo, talvez nós iremos ficar assim, até duvidosos. Nossa, são as mesmas pessoas? É exatamente as mesmas pessoas que estão sendo usadas dessa maneira? Quando a gente para analisar como eles eram, nós vamos ver que eles eram totalmente o oposto daquilo que eles estão agindo, da maneira como eles estão agindo a partir
da descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Nós vemos, quando Jesus escolhe os discípulos, nós vemos que ele escolheu 12 improváveis. Pessoas que tinham os seus defeitos, pessoas que tinham as suas vulnerabilidades, pessoas que tinham os seus complexos, os seus traumas. Nós vemos um Pedro sanguíneo, afoito, orgulhoso, né? Um Pedro assim que queria colocar sempre aquilo que ele achava, que ele pensava na frente de qualquer opinião. Nós vemos um Judas traidor, nós vemos um Tomé duvidoso, incrédulo, nós vemos discípulos que eram ambiciosos, que eram sem coragem, discípulos que fugiram quando Jesus foi preso, né? Negaram a Jesus. Pedro foi um dos que negou 3 vezes, não apenas uma, mas 3 vezes. E nós vemos, mas o que tinha de diferente nesses homens antes e depois? É exatamente a presença do Espírito Santo. Jesus sabia que esses homens tinham todos esses defeitos. O Senhor não foi pego de surpresa no andar da carruagem. Ele sabia de fato que todos aqueles homens tinham as suas falhas, tinham os seus defeitos e as suas vulnerabilidades. Mas mesmo assim, ele escolheu, ele preferiu contar com homens improváveis, porque a obra que ele tinha para fazer na vida deles era algo muito maravilhosa e se deu através da presença do Espírito Santo. Jesus sabia no que os 12 apóstolos se tornariam. Por isso ele investiu o seu tempo, por isso ele intercedeu, por isso ele orou e discipulou esses homens. E 2000 anos, mais de 2000 anos após, está aí o resultado. Nós somos discípulos, porque esses homens foram capacitados pelo Espírito Santo para dar sequência à obra que o Senhor Jesus deixou, apostou, confiou para a vida deles. E hoje, para a minha e para a tua vida, o que o Espírito Santo significa? Por que eu e você precisamos do Espírito Santo? Pelo mesmo motivo que os discípulos de Jesus precisavam. Eles precisavam de coragem, eles precisavam de ousadia, eles precisavam de consolo, porque eles estavam passando por um momento difícil, um momento de luto, estavam desacreditados. Jesus, o Mestre, o Senhor, o amado da vida deles, havia sido crucificado, estava morto. Então o Espírito Santo veio consolar, veio fortalecer, veio reavivar a chama que estava apagada. E esses homens foram incendiados por esse poder e saíram pregando com ousadia a palavra do Senhor. No primeiro sermão de Pedro, logo após se cumprir a palavra, né, que o Espírito Santo desceria, ele pregou com tanta ousadia e autoridade que 3.000 almas se renderam a Jesus. Então, por esse mesmo poder do Espírito Santo, nós podemos ser alcançados hoje. Eu e você temos o Espírito Santo. Se nós aceitamos um dia Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós também temos esse poder. Mas eu quero fazer uma pergunta para mim e para você também. Será que nós estamos dando liberdade para o Espírito Santo conduzir a nossa vida, assim como os discípulos deram liberdade para o Espírito Santo conduzir as suas vidas naquela época? Será que eu e você estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo nos afazeres do nosso dia a dia, nas nossas decisões, naquilo que nós precisamos enfrentar, naquilo que nós estamos enfrentando? Será que nós estamos usufruindo desse bem precioso, dessa presença maravilhosa, dessa presença gloriosa que nós temos na nossa vida? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer todo dia. E porque muitas vezes nós nos acostumamos tanto
com a palavra de Deus, nós nos acostumamos tanto em estar na igreja, em servir a Deus, com as coisas de Deus, que nós vamos nos esquecendo do significado e da importância e do quanto nós precisamos do Espírito Santo. Tanto nas mínimas coisas da nossa vida, como nas coisas que nós achemos mais relevantes, que nós venhamos achar mais difíceis, nos desafios mais grandiosos que nós podemos enfrentar. O Espírito Santo, ele quer participar da nossa vida como um todo, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Eu quero fazer essa pergunta e eu quero que você reflita. Nós estamos sendo dirigidas pelo Espírito Santo? Assim como os discípulos daquela época, Jesus também nos conhece. Ele sabe que nós somos esse vaso de barro, que nós temos as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos traumas, as nossas limitações, os nossos complexos, que nós temos as nossas vulnerabilidades e que nós pecamos muitas vezes. Ele nos conhece. Mas o Espírito Santo, ele habita na minha e na tua vida. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse tesouro que a Bíblia fala, habita em você. Ele está aí, dentro de você. O vaso continua o mesmo, mas o Espírito Santo está dentro de você. Mas para que você possa alcançar êxito, possa alcançar graça, força, você precisa ter essa comunhão com o Espírito Santo. Você precisa pedir a direção do Espírito Santo na tua vida. Senão, ele vai ficar ali quietinho, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele está ali e você precisa se comunicar. Você precisa se achegar até ele. Você precisa buscar uma íntima comunhão com ele. E o que acontece quando nós começamos a dar liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida? Quando nós reconhecemos que de fato nós precisamos do agir do Espírito Santo em nossa vida. Acontece que a obra do Espírito Santo começa a nos envolver. Nós somos levadas a sentir um poder maravilhoso, uma atuação do Espírito Santo na nossa vida, que vai transbordando e se manifestando no nosso exterior. Não só no nosso interior, mas no nosso exterior também. Então, essa presença maravilhosa, à medida que nós nos entregamos ao agir de Deus, à obra do Espírito Santo, e nós confessamos que precisamos dele, essa presença maravilhosa, ela começa a nos revestir e nos transformar, a esconder aquilo que para nós é uma limitação, vai ficando de lado e o poder de Deus vai nos envolvendo e vai nos capacitando a ser tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Eles eram o mesmo vaso de barro, o mesmo vaso frágil, mas eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo transparecia nas ações que eles manifestavam. Tudo era para a glória de Deus, tudo era para implantar o reino de Deus, tudo era dirigido pelo Espírito Santo, tudo que eles faziam, e por isso eles conseguiam ser tudo o que foram. E na minha e na tua vida também. O Espírito Santo continua sendo o mesmo, ele não mudou. Mas nós precisamos entender a importância que o Espírito Santo tem para nós e deixar que ele trabalhe da mesma forma que ele trabalhou na vida dos discípulos, que ele trabalhe na minha e na tua vida. Você pode se lembrar agora de algum momento em que você se sentiu incapaz, em que você se sentiu impotente, que você se sentiu assim como um vaso de barro frágil, fraco, mas que você confiou no poder do Espírito Santo e sentiu
um revestimento e uma capacitação sobrenatural que vem do próprio Deus que habita em você. Eu lembro-me quando eu tive que, há uns 5, 6 anos atrás, que entregar a minha filhinha, que ela é especial, tem uma síndrome ultra rara, muitos sabem, né, do nosso testemunho. Eu tive que deixar ela numa sala de cirurgia. E naquele momento, eu fui invadida por um medo muito grande, uma sensação de impotência, um desespero. Atingiu meu coração de uma maneira em que eu não conseguia explicar. E eu lembro que quando eu fui para a sala de espera, eu orei ao Senhor e eu pedi: Senhor, me dá a tua graça, esse é um momento tão difícil e eu entendo que eu sozinha eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho possibilidade de enfrentar sozinha esse desafio. E naquele momento eu senti o abraço do Espírito Santo, um envolvimento do Espírito Santo manifestando: eu sempre estive aqui com você, eu estou aqui com você, você não está sozinha, acalma o teu coração. E tempos depois, agora, recentemente, a minha filha precisou passar por uma nova cirurgia. E tendo essa experiência anterior, já nessa nova experiência da segunda cirurgia em que ela passou, eu tive um comportamento totalmente diferente. Eu já me senti muito mais confiante, muito mais com fé, muito mais encorajada, porque eu entendi que o Espírito Santo é Ele que capacita, é Ele que ajuda a enfrentar os momentos difíceis e é Ele que está no controle de todas as coisas. O Espírito Santo, ele não está dentro de nós como um ser mágico que vai realizar todos os nossos desejos a todo momento em que nós pedirmos, não. Mas Ele quer mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa mente, trabalhar no nosso coração, para que nós entendamos que nós não conseguimos, mas que se nós confiarmos no poder dEle, no poder de Deus, nós conseguimos enfrentar qualquer situação. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, e nós estamos vendo que os tempos são difíceis, mas eu e você temos esse tesouro que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. E nós precisamos cada dia nos aproximar dele e deixar que ele envolva todas as áreas da nossa vida, desde as mais simples até as mais complexas. Como uma tarefa, eu quero que você coloque numa lista todas as áreas que você precisa que o Espírito Santo a ajude. Talvez você precise de ajuda na área sentimental, talvez você precise que o Espírito Santo tire algum medo, tire algum trauma, te ajude a perdoar, te ajude a enfrentar uma situação difícil. Eu tenho certeza que se você colocar essa situação na presença dele, ele vai te ajudar a vencer. Ele vai te ajudar a ter um entendimento, a entender que todas as coisas que estão acontecendo na tua vida cooperam para o teu bem. Que todas as permissões, todas as circunstâncias que envolvem a tua vida cooperam para o teu bem. E que muitas vezes ele nos chama a atenção e ele nos deixa ir até um determinado ponto. E quando nós percebemos que nós não conseguimos com a nossa própria força, aí nós temos duas decisões. Ou nos prostrar, nos entregar e desacreditar de tudo, ou nos levantar, olhar para o céu e pedir: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Faça essa tarefa, liste e ore, porque o amigo Espírito Santo está contigo para te ajudar. Vamos orar nesse momento? A primeira oração vamos reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo em tudo na nossa vida. Talvez as coisas não estejam andando bem porque nós não temos deixado o Espírito Santo atuar. Talvez a gente está infeliz com alguma coisa, talvez está algo dentro do nosso coração, uma falta de paz, uma angústia,
porque nós não estamos permitindo o Espírito Santo de fato tomar a direção da nossa vida. Então a primeira coisa, a primeira oração, deve ser uma oração de reconhecimento que nós precisamos do Espírito Santo. E a segunda oração é que você entregue tudo aquilo que te preocupa, para que o Espírito Santo dirija a tua vida. Que de fato a partir de hoje, mais e mais, você seja conduzida pelo Espírito Santo. E que você viva essa vida abundante, essa vida transbordante, que manifesta o poder de Deus de dentro para fora. E que chama a atenção das pessoas, que as pessoas olham, nossa, essa pessoa é diferente. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Porque esse tesouro que habita em você está conduzindo a sua vida. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Paizinho querido, nesse momento, nós nos colocamos na tua presença e reconhecemos, Senhor, que nós precisamos do teu Espírito Santo. Pai, eu te agradeço porque o Senhor decidiu habitar dentro de cada um de nós. Seres tão pequenos, seres falhos, seres limitados, mas que são escolhidos pelo Senhor, que são filhas e filhos amados pelo Senhor, que o Senhor tem um zelo tão especial e que o Senhor quer ajudar, quer estar próximo, quer conduzir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, sendo esse Deus todo-poderoso, decidiu habitar dentro de cada um de nós. E nós reconhecemos agora nesta oração que nós precisamos da atuação do teu Espírito Santo na nossa vida. Já pudemos, Senhor, vencer grandes coisas, grandes desafios através da ajuda do teu Espírito Santo. Olhando para trás, eu mesma vejo, Pai, quantos desafios, quantas superações eu consegui alcançar. Não pela minha força, mas pela atuação do teu Espírito Santo na minha vida. E eu te agradeço por isso, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor visite essa irmã, esse irmão que está orando agora. O Senhor sabe das limitações, do desejo do coração. O Senhor conhece, Pai, as aflições da alma. Que ela possa entregar ao Senhor tudo aquilo que preocupa, todas as dificuldades, todas as preocupações, os desafios, as circunstâncias, Pai. O seu coração, quem sabe as falhas, os pecados que não está conseguindo, Pai, superar. Eu sei que através do teu Espírito Santo, o Senhor pode nos capacitar, o Senhor pode nos curar, o Senhor pode nos transformar, o Senhor pode consolar nosso coração, nos dar a alegria que excede todo entendimento, Pai. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre esta vida que está orando agora. Conduz, Pai, em tudo, desde as coisas simples até as mais complexas, Senhor. E nos ajuda, Pai, a prosseguir essa caminhada, Pai, de aperfeiçoamento, que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. E um dia poder estar diante do Senhor e poder ouvir do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, para receber a herança que o Senhor tem preparado. Obrigada, Senhor, porque eu sei que nós não somos órfãos, que nós temos o teu amado Espírito Santo para nos conduzir. Fortalece a fé desta minha irmã, desse meu irmão que ora nesse momento e conduz a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço. Que o Espírito Santo te fortaleça em tudo, em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa nós acabamos de ouvir. E aí, agora você mais uma vez está convencida com certeza que você precisa do Espírito Santo, não é mesmo, Jana? Isso mesmo. E continua aí compartilhando essa programação para que mais vidas sejam alcançadas. E semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Amém. Nós contamos com você. Até semana que vem. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. O programa de hoje contou com a parceria de Agraciada Store, vestindo mulheres com propósito.
Você encontra a loja online no Instagram @store.agraciada.